Oi, gente. Hoje nós vamos falar sobre cultura, a importância do confronto e como confrontar. Quero que você imagine um rio. Vamos fazer uma analogia. Seja um rio grande ou pequeno, ele segue mais ou menos o mesmo padrão. Um rio tem duas margens e dentro dela tem uma correnteza que vai fluindo no meio. Quando a gente está falando em rio de cultura, vamos pensar num fluxo de água que está seguindo o seu caminho e ela está indo para uma direção. Normalmente é em direção ao mar, até desembocar no mar, né? Mas tem rios meios doidos que vai em outras direção. Não importa isso, ele tem sempre uma correnteza que o leva pelos seus caminhos, seus trajetos. O que vai orientando esse rio são as margens. Qual é a diferença entre o pântano e o rio? O pântano, ele não tem correnteza e ele tem margem fechada. O lago também tem margens fechadas. Um rio, eles têm a margem aberta, contínua, e ele sempre tem uma correnteza que vai seguir esse caminho. Antes da gente continuar essa analogia, a cultura ela é uma expansão que dificilmente vai ser definida em poucas palavras. De maneira geral, ela é formada por uma soma de conceitos, crenças, leis, morais, costumes e adaptações que formam e desenvolvem no meio da família ou da sociedade, como no reino dos céus, que é governado pela jurisdição divina. Ele também tem a sua própria cultura. Portanto, como um discípulo de Cristo, nosso propósito neste mundo é caminhar diante dos princípios da palavra, vendo com que ele seja estabelecido na terra como estão nos céus, em Mateus 6,10. Diante disso, para compreendermos melhor como uma cultura deve ser desenvolvida sem alterações no seu plano original, nós vamos usar o exemplo do rio. Quando as margens das águas são fechadas, um lado sem correnteza é formado, mas quando existem bordas abertas, as águas são direcionadas para um fim. É dessa forma um rio é formado. Por isso, quanto mais estreitas são as margens, mais profundo e rápido ele será o fluxo do rio. Do mesmo modo, se elas forem largas, o fluxo da água ela se tornará raso e lento, quase semelhante a de um lago. Vamos voltar a imaginar o rio correndo numa direção e ele tem essas duas margens contínuas e eles têm sempre essa correnteza que vai dar o caminho desse rio ir a trilhar. É exatamente esse rio que eu quero que você imagine. Uma margem a gente vai chamar de confronto e a outra nós vamos chamar de conforto. A sua vida e o seu processo com Deus, essa correnteza que vai dando o direcionamento das águas. Vamos lá, vamos entender entre confronto e conforto. Basicamente, você conhece essas palavras e sabe o que cada uma significa, mas no dia a dia são dois temas bastante polêmicos e que, por mais que sejam extremamente diferentes, eles se misturam no contexto de igreja. Você já passou numa situação que você foi confrontado por um líder, ou talvez dentro da igreja? Isso acontece na empresa, família, academia, em todas as esferas da sociedade. Mas vamos olhar na esfera da igreja. Com certeza você foi confrontado por um pastor, por um líder, que talvez que você esteja fazendo alguma coisa que não seja a cultura daquele local, ou às vezes você estava com uns pensamentos que estavam desalinhados às palavras de Deus, e aquele líder encontrou a necessidade de dizer que você estava errado e precisava mudar. Então pense,
você deve se identificar. Ao mesmo tempo, você também deve se identificar com a situação do conforto. Talvez você passou por uma perda, uma situação difícil, passou por algum processo, uma batalha espiritual ou uma batalha emocional. Vários são os processos que requerem de nós, fazem com que nós precisamos desse conforto. E esse conforto nós também conseguimos encontrar em líderes e pessoas, amigos, familiares. Esse conforto é aquele carinho, abraço, é aquela palavra de encorajamento, é aquela declaração de perdão que é expressado pela palavra conforto, aquilo que você mais precisava naquele momento. São confronto e conforto, são margens seguras para o rio fluir aonde ele deve. Em outras palavras, nessa analogia, são práticas extremamente necessárias para você chegar aonde precisa chegar. Infelizmente, no Brasil, tem igrejas que abrem mão desse confronto para potencializar o conforto, pensando que a vida já é dura demais, as pessoas sofrem muito no país, as pessoas têm dificuldades muito grandes para tocar suas vidas e tem uma alegria, uma bênção, já é tão difícil. Eu vi que ela errou ali, mas eu não vou falar nada porque vai ficar uma situação chata, uma coisa delicada. Ou temos lideranças que optam por só ter o confronto ativo. Então, toda hora ele está sendo confrontado. Se ele faz alguma coisa certa, ele é confrontado, errado, ele é confrontado. Se ele reclama, ele é confrontado, porque ele não fez mais do que a obrigação. Então, essa pessoa se sente oprimida e ela não tem mais para dar onde dar vazão, perde a criatividade, perde a vontade de servir e ela perde isso. Um lado saudável é ter essa margem muito bem estabelecida, o confronto quando ele é necessário e o conforto também. Quando essas duas margens estão desreguladas, uma muito alta e uma muito baixa, nós temos os desvios da corrente desse rio. A água começa a desviar e ela não mais, a correnteza perde força e isso fica tudo encharcado. Quando nós temos extremos confortos e o confronto, também vai sair essa água, vai sair por esse lado. Lembrando que esse é o seu propósito, o seu crescimento em Jesus, esse rio. Você tem que ter esse equilíbrio. Você também precisa de ter esse equilíbrio e essa necessidade. Um dos maus da nossa sociedade é justamente o fato de que muitos de nós amamos o conforto e ignoramos e não valorizamos o momento de confronto. É isso mesmo, você pode olhar na sua história, quantas foram as vezes que você foi confrontado, quantas foram as vezes que isso te edificou, qual foi a sua postura? A maioria de nós, incluo nisso, é uma reação imediata, nós agimos como aquele confronto não coubesse para nós. Nós somos confrontados com aquilo e nós entramos, não, você não entendeu muito bem meu lado. Não, você olha bem, olha o ciclano, olha o fulano. Nós encontramos todos os tipos de justificativas, desculpas e põemos culpa em outras pessoas para esse confronto não caber sobre nós. Isso é o grande perigo da nossa geração. Nós abrimos mãos disso. Nós temos que valorizar o conforto e o confronto. A gente ouve várias vezes, aquele pastor é duro demais, não vou mais nessa igreja, não vou falar mais com essa pessoa porque ela é dura demais. Eu vou falar assim com outro cara porque ele me entende melhor, ele me conhece um pouco mais. Isso é um argumento saudável até certo ponto, porque às vezes o líder que entende melhor, ele é mais compassivo, tolerante com alguns comportamentos do que o outro que não tolera.
porque na maioria das vezes ele entende que esse comportamento é nocivo. Ele ama essa ovelha, ele ama essa pessoa que ele está cuidando. Ele sabe, se você continuar nesse caminho, pode ser uma coisa pequenininha hoje, mas vai ser um baita do desvio ao longo do crescimento, ao longo da vida. E aí ele vai ser duro em alguma coisa que a gente fala, nossa, isso é simples demais. Isso é uma grande confusão. Quando a gente encontra um líder mais duro, é porque ele está vendo que no longo prazo aquele comportamento, aquela fala é extremamente nocivo. O que faz esse cara ser mais compassivo é a falta da visão a longo prazo. Tem pessoas que lidam de forma diferente porque eles enxergam de óticas diferentes. Isso tudo não é para justificar um abuso que você pode ter tido dentro da igreja, porque isso acontece no corpo de Cristo, porque ainda tem líderes que são abusivas com o seu poder, com a sua autoridade, que por vez acaba machucando suas ovelhas. Isso é um fato lamentável que nós não podemos permitir, sempre temos que soldar em nosso coração. Nós, como liderados, nós não podemos abrir mão de ser confortados e confrontados, porque Jesus foi o maior exemplo que nós tivemos, que ele vivia muito bem nesse confronto e confronto. Então, voltando, as duas margens, elas são responsáveis por direcionar o nosso chamado, o nosso rio de fluir. A margem do confronto e do conforto, elas são essenciais para a nossa vida com Cristo, para ela ser direcionada no nosso destino. Mas muita gente abandona. Então pense nisso, se você abandonou o seu confronto para você não modificar, não ter uma intimidade com Cristo, ou se você tá fazendo uma justificativa que a vida já é muito difícil e você não precisa de ninguém para te confrontar, aonde está seu foco? Pense nisso e amanhã nós vamos terminar esse assunto que faz com que nós podemos servir o reino de Deus. Dê um like, se inscreva no canal. Até!